És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira na apresentação desse programa Vidas para Cristo, na direção da pastora Cristiane e do pastor Patrick. E hoje estamos aqui, eles não podem estar por outro compromisso, mas Deus nos abençoou e estamos aqui para celebrarmos com os irmãos e irmãs este programa maravilhoso. E creio que será assim uma noite agradável, uma noite poderosa. Você que já está aí nos assistindo, compartilhe esse programa, convide alguém aí para assistir com você, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha aí nas redes sociais e creio que teremos uma noite abençoada, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, uma palavra de Deus para a sua casa. Estamos aqui juntamente com o nosso irmão Vitor. Chama a palavra, irmão Vitor. Só cumprimentar os irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe. Estamos aqui também com o pastor Orlando. Graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, com uma boa noite. Que você venha ter uma palavra de fé nesta noite. Deus vai fazer um milagre na sua vida para a glória de Deus. Maravilha, né? Lembrando que o programa Vidas para Cristo
direção da pastora, é direção e apresentação, né? Exatamente hoje ela não pôde estar aqui. Eu sou o pastor Augusto Serra, sirvo a Deus na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Você pode aí também, quiser mandar mensagem para nós no WhatsApp, o Vitor está aqui atendendo a todos, é 0 operadora 12 988 24 8396. Você pode deixar o seu pedido de oração, você pode mandar uma mensagem também, e mesmo ali nas redes sociais aí que você está nos vendo, no YouTube, no Facebook, você pode estar também mandando uma mensagem, deixando o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando no fim do programa pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e também estamos deixando uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar, dando início a esse programa, e queremos que a boa mão de Deus se manifestará neste lugar. Amado Deus e soberano Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos levantamos em oração nesta noite para adorarmos, bendizermos, glorificarmos e engrandecermos ao Senhor. Queremos lhe agradecer, ó Deus, pela vida da pastora Cristiane, pela vida do pastor Patrick, pelo programa Vidas para Cristo. Te agradecemos também pela vida do nosso irmão Herbert, meu Deus, pela família dele também. Que a bondade, a misericórdia e a paz do Senhor alcance a vida deste homem. Derrame também, ó Deus, sobre cada ouvinte, sobre cada um que está ligadinho agora, Deus, neste programa, aqueles que estarão assistindo depois, que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor os alcance, e que o Senhor possa falar conosco através da palavra e revelar-se a nós, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Cremos na bênção do Senhor, amém. Como eu disse, irmãos, eu sou pastor ali na igreja Unção Contínua no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Estamos localizados na rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. As nossas programações, temos ali cultos terças e quintas às 19h30, sexta-feira amanhã a tarde da bênção com a missionária Fátima. Sábado temos culto às 19h30 também, culto de libertação. E domingo, 2 horários, 9 da manhã e 19 horas. E é uma alegria poder receber os irmãos ali, aonde Deus tem feito coisas maravilhosas, aonde Deus tem derramado da graça e da misericórdia dele. E este fim de semana em especial, sábado agora, será o culto com o grupo Fogo e Glória. Estará pregando ali a palavra de Deus a pastora Valmira, a minha esposa, a pastora Luzia, estará ali na direção do culto, e o Espírito Santo certamente estará agindo, operando, como estará operando nesta noite. Não é verdade, pastor Orlando? Isso é verdade, glória a Deus. Deus, Ele é muito maravilhoso, Ele opera milagres, Ele opera maravilhas. Deus tem uma palavra hoje gloriosa para você. O pastor Augusto vai ser usado daqui a pouco para pregar essa palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, a qual é o livro de fé que nós cremos, porque é onde fala de um Deus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então nós cremos que hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida para a glória de Deus. Maravilha, né? Já está conosco aqui a nossa irmã Elza Miranda, a nossa irmã Geralda, glória, a nossa irmã Dirlene também, a nossa irmã Rose Imenes, dizendo boa noite, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa irmã Rose Imenes também. Boa noite, irmã Elza, que Deus abençoe. Compartilhe, irmãos, este programa e creia que o Senhor Deus de Israel alcançará a sua vida, sua casa, sua família, né? Minha esposa, a pastora Luzia, não pôde estar aqui hoje, ela está ali no ensaio com o grupo, mas ela manda um abraço para você e para sua família também. Eu quero já ler a palavra de Deus, para nós termos um tempo razoável de leitura da palavra de Deus. Já são 20 horas e 10 minutos. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Eu vou deixando uma palavra, o pastor Orlando também vai deixando, e será uma bênção em nome de Jesus. João 4, 46. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho.
havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? Disseram-lhe: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galiléia. Irmãos, a palavra de Deus diz que um oficial do rei, certamente um oficial do rei Herodes, o filho dele estava enfermo. Ele ouviu falar de Jesus e agora ele vai ao encontro do Senhor Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, rogando a Jesus, desce, vamos para minha casa, que o meu filho já está à morte. Vamos lá para o Senhor curá-lo. Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O oficial disse: desce, Senhor, antes que o meu filho morra. E aí, irmãos, o Senhor Jesus libera uma palavra, dizendo: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. O homem não mais insistiu com Jesus, pelo contrário, o homem foi embora, porque ele acreditou no que Jesus disse. E nessa noite, você que está nos ouvindo, é exatamente isso que você deve fazer: crer nas palavras do Senhor, acreditar nas Escrituras Sagradas e começar a agir e a viver e a se comportar conforme a palavra de Deus diz, conforme a mensagem das Escrituras estão dizendo, porque a Bíblia diz: o homem creu na palavra de Jesus, versículo 50, e partiu. E quando ele chegou na casa dele, os empregados, os servos deles disseram: o teu filho está vivo. O homem perguntou: que hora foi isso? Ontem, à 7ª. O homem entendeu que aquela foi a hora que Jesus disse: o teu filho vive. Olha que coisa maravilhosa, pastor Orlando. Quando Deus libera uma palavra, o milagre já aconteceu. Embora esse homem estivesse distante, o menino já havia sido curado. Mesmo que eu não veja, as coisas já se moveram, o Senhor já trabalhou, o Senhor já agiu, o Senhor já se manifestou. Um segundo caso, irmãos, registrado em Lucas, capítulo de número 5, quando Jesus chega na beira da praia e o Pedro e os seus companheiros estão lavando as redes. Jesus entra no barco, que é o de Simão Pedro, e continua a pregar o seu sermão. Quando Jesus termina de pregar, a palavra de Deus diz que Jesus olha para o Pedro e diz: vamos ao mar alto, ou o mar mais fundo. E Pedro responde no versículo 5, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, pastor Orlando, Pedro disse: eu vou agir agora de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que aconteceu? Glória a Deus, pastor Augusto. Olha só que bonito. Nós podemos ver na palavra de Deus o que acontece. Todas as coisas, ela acontece através do quê? Através da palavra. É verdade. É através da palavra. Deus fez o mundo, como é que ele fez? Através da palavra. Haja luz, houve Glória luz. a Deus. Haja separação de águas e águas, e houve separação de águas e águas.
Então você vê que todas as coisas começam pela palavra. Às vezes você chega numa pessoa: oi, tudo bem, como é que você está? Hoje está um dia ruim para mim, hoje o dia está péssimo, minha vida é um problema só. Então você vê tudo, e a vida da pessoa começa a virar mais problema ainda. Verdade. Por quê? Porque está usando uma palavra negativa, uma palavra até mesmo de maldição, porque o pneu do carro furou. Está tudo ruim hoje, o pneu furou, ou choveu, está ruim por causa da chuva. Não, nós temos que começar a abençoar. Um até amaldiçoa o salário que ele recebe, dizendo: não, meu salário é uma miséria. Não, eu tenho que começar a abençoar, porque tudo começa pela palavra. Quando Jesus Cristo chegou naquele homem, ele falou assim: ó, Senhor, só a tua palavra meu servo vai sarar. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, porque esta palavra nos traz essa grande vitória, pastor Augusto. Verdade. Não é verdade? Verdade. Glória a Deus. É a palavra de Deus, né? Como o pastor Orlando disse, o centurião de Cafarnaum, Mateus 8, do 5 ao 13, conta exatamente essa história. Um homem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está em casa horrivelmente enfermo. Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele para e diz: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, mas diga uma palavra e o meu criado ficará curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Digo a um soldado: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem. Então, se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer um milagre. A palavra de Deus diz para nós em Mateus 8,13: então disse Jesus ao centurião: vai como creste, e te seja feito. E naquele mesma hora o seu criado sarou. Vai acontecer, quando eu creio na palavra de Deus, um milagre maravilhoso. Quando você crê na palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Quando você, como disse o pastor Orlando, começar a declarar a palavra de Deus. Mas sabe o que tem acontecido, pastor Orlando? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu gosto muito desse trecho das Escrituras, quando fala a respeito da parábola do semeador. Quando você lê o versículo 18, 13 e 18 de Mateus, diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O que acontece? As pessoas estão indo aos cultos, estão indo à igreja, ou até mesmo lendo a palavra, mas as coisas não estão acontecendo, porque o maligno está arrebatando a palavra, porque ele não está entendendo. As coisas começam a acontecer, irmãos e irmãs, quando você começa a compreender a palavra. O oficial do rei, do capítulo 4 de João, entendeu a palavra. Quando Jesus disse vai, ele creu nesta palavra e ele entendeu, e ele foi, e o milagre tinha acontecido. O apóstolo Pedro, ainda antes de ser apóstolo, também entendeu a palavra. Quando você entende a palavra, as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento, falta o entendimento das Escrituras. A palavra de Deus diz em Josué 1:8 e Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3, dizendo: medita na lei do Senhor dia e noite, só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Porque o milagre, irmãos, a bênção de Deus, ela é alcançada através do entendimento da palavra. Quando você crê na palavra, quando você confia na palavra, as coisas acontecem, porque as palavras de Jesus, elas são poderosas para curar, para libertar, para que os demônios fujam. Quando você lê Mateus capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou e o serviu. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua
palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O versículo de número 16: com a sua palavra, é o poder da palavra de Jesus que traz o milagre, e é esta palavra que nós estamos apresentando para você nesta noite, a palavra que lhe traz prosperidade, a palavra que lhe traz cura, a palavra que lhe traz libertação, a palavra que traz bênção sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua filha, sobre a vida do seu esposo. Declare a palavra de Deus dentro da sua casa, meu irmão. Lembra do que o salmista disse, Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Quer que a sua casa esteja iluminada? Leia a palavra dentro da sua casa, viva a palavra dentro da sua casa. Não é isso, pastor Orlando? É verdade, pastor Augusto, louvado seja Deus. Quando nós começamos a trocar as palavras dentro dos nossos lares, oh, glória. Começar a usar a palavra de Deus dentro do nosso lar, para abençoar nossos filhos, para abençoar a nossa esposa, para abençoar o nosso trabalho, nosso emprego, algo começa a mudar. Por quê? Deus começa então a trabalhar, porque nós estamos abençoando, nós não estamos amaldiçoando. E tudo começa pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. É verdade, glória a Deus. Isso, a palavra de Deus. Por onde vem a fé? A fé, ela vem por onde? Vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Agora, tem um texto também, esse episódio maravilhoso em Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, do versículo 36, mas eu vou ler o 35 também, capítulo 5, versículo 35, que diz assim, ó: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos príncipes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Olha só, veio uma palavra, pastor Augusto, ó, Jairo, um homem poderoso, chegou até Jesus e falou: olha, minha filha está morrendo. Ele falou: não, eu vou na tua casa. Mas no meio do caminho ele encontra uma mulher com um fluxo de sangue. E aí então a multidão atrapalhando Jesus Cristo a andar, Jairo preocupado, querendo que Jesus chegasse logo, porque sabendo que a filha estava padecendo. E aí então uma mulher chega por Jesus e toca em Jesus, e ele para, ele falou: alguém me tocou. Aí já imagina como é que foi a cabeça desse pai. Meu Deus, minha filha está morrendo, e esse homem quer saber quem tocou nele, a multidão que está tocando nele, né? Mas Jesus queria saber quem foi que tocou. Mas uma mulher temente falou: olha, fui eu, Senhor, eu que te toquei. Aí que Jesus Cristo falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Mas ainda Jesus Cristo ali, chegou alguns da casa de Jairo e falou: pastor Augusto, olha, sua filha já morreu. Olha a palavra, palavra de quê? Palavra de morte, palavra de morte, palavra de derrotas. Você quer fazer alguma coisa na sua vida, vamos falar assim: você não tem jeito não. Quantas pessoas falou para mim? Eu falo, 2 pessoas falou isso para mim, quando eu falei assim: eu vou sair das drogas, eu vou sair, minha vida vai mudar. Sabe o que falaram para mim, pastor Augusto? Para você só resta um paletó de madeira. Meu Deus. Mas eu não dei ouvido, pastor Augusto. Não dei ouvido. Por quê? Palavra de morte não faz parte da nossa vida. Nós temos que morrer para Cristo, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador para a nossa alma. Verdade. Mas aí então Jesus Cristo parou e ouviu aquela palavra daqueles homens dizendo: olha, não incomoda o mestre, a tua filha já está morta. Mas Jesus, ouvindo, disse: olha, não temas, crê somente. Glória. Olha que palavra poderosa, meu irmão. Olha que palavra gloriosa para você nesta noite. Não temas, crê somente, pastor Augusto. Olha que bênção, maravilha, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Coisa linda, né, irmãos? Vou ler o nome de alguns irmãos aqui, a gente já continua com a palavra, né? A nossa irmã Lúcia Menezes, Deus abençoe. Zilda Moreira, a nossa irmã também, Deus abençoe. Irmã Mônica Silva, Carlas Martins, Adriano Machado, Deus abençoe. Conforme for aparecendo mais alguns nomes aqui, nós vamos lendo. E o pastor Orlando dizendo a respeito da mulher hemorrágica, irmãos.
me lembrou aqui de um trecho de Marcos mesmo, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou suas vestes. Olha o 28, porque ela dizia para ela mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela dizia para ela mesma. Quando nós liberamos uma palavra de fé também para as nossas vidas, o homem creu na palavra de Jesus. O centurião disse: Senhor, diga uma palavra. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 107, versículo 20, vai estar escrito assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Quando Deus envia a palavra, e eu quero dizer para você agora que está aí me assistindo, Deus está enviando a palavra para a sua casa, Deus está enviando a palavra para a sua vida. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você começa a declarar esta palavra de Deus, milagres começam a acontecer. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, as coisas começam a entrar no lugar, porque Deus, ele opera, irmãos. Deus, ele tem compromisso com o quê? Ele tem compromisso com o pregador? Não, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele honra a palavra dele. Se ele libera uma palavra para a sua vida, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Diz assim, profeta Isaías 55, 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Olha o versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, antes farás o que me apraz e prosperará. Quando Deus libera uma palavra, você ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus, você pode ter certeza, pode começar a cantar o hino da vitória, pode começar a cantar a canção de gratidão, porque o milagre já aconteceu. Quando Deus libera a palavra, as coisas já mudaram. Basta você se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Terça-feira, ontem e semana passada, irmãos, eu dei um estudo na igreja com o tema questão de identidade. O problema do povo de Deus e da humanidade é que ela perdeu a identidade quando o homem peca contra Deus. Qual foi a palavra que Deus liberou em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre tudo, domine. E nós estamos vendo o que aconteceu, o homem sendo dominado, porque o homem peca contra Deus e ele perde a identidade. Ele já não sabe mais quem ele é, ele já não se reconhece mais. Mas quando ele recebe Cristo como Salvador, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Romanos 6,4 diz assim, que nós fomos sepultados com ele no meio do batismo, para que morto para o pecado pudéssemos viver uma vida nova, para vivermos em novidade de vida. Deus te chamou para viver novidades de vida, e hoje Ele está liberando esta palavra de mudança de vida para você. Ele está liberando esta palavra de cura divina para você. Ele está liberando esta palavra de prosperidade para você. Mas você precisa se agarrar o quê? A um homem, a um político? Não, você precisa se agarrar às Escrituras, irmãos, e a passar a declarar as Escrituras. Um dos pontos da reforma protestante era esse: só as Escrituras, somente as Escrituras, só as Escrituras é necessário. Você lembra quando Jesus foi tentado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, a Bíblia diz que Satanás quer colocar em dúvida o que? A palavra de Deus.
No capítulo anterior, no capítulo 3, pastor Orlando, quando Jesus é batizado, tem uma voz do céu que diz: tu és o meu filho amado. No capítulo 4, versículo 1, quando começa ali a tentação, Satanás diz assim: Vitor, se tu és o filho de Deus. Mas no capítulo anterior, o próprio Deus falou: tu és o meu filho. Agora Satanás quer lançar dúvida na palavra de Deus, e aí ele diz: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus vence? Usando as escrituras. Faça essa pedra transformar em pão. Jesus diz: está escrito. Aí Satanás, irmãos, usa também a Bíblia. Ele usa o texto do Salmo 91, 11. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o seu pé não tropece em pedra. Então eu vou te colocar aqui no pináculo do templo, e você pule daqui abaixo. Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás pega Jesus e leva Jesus num alto monte, e mostra o reino, as riquezas e a glória dele, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, só a ele prestarás culto. Jesus venceu, irmãos, usando as escrituras sagradas. Nunca a Bíblia Sagrada esteve tão acessível à mão das pessoas como temos hoje. Hoje nós temos ela aqui impressa. Hoje você tem ela no seu smartphone. Você tem ela para você ouvir se você quiser. Você tem a Bíblia Sagrada de todos os formatos que você quiser. Letra gigante, letra jumbo, do jeito que você quiser. E nunca o povo de Deus ficou tão analfabeto bíblico, irmãos. Sabe? Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque é a palavra de Deus liberada para a nossa vida que vai trazer mudança. Quando Deus diz não temas, é para você não temer. Quando Ele diz levante e vai, é para você se levantar e ir. Quando Ele libera a palavra, você creia na palavra, não duvide da palavra. E nós estamos vivendo num momento em que as pessoas já não querem mais crer na palavra. Elas querem tudo muito rápido. Talvez seja a geração micro-ondas, né? Tudo rápido. A geração macarrão instantâneo. Se perguntássemos aqui hoje quantos livros você já leu, nós não queremos mais palavra. Eu me lembro um dia que eu estava ouvindo uma programação na rádio, e o pastor perguntou para um ouvinte que entrou ao vivo assim: você já leu a Bíblia? E aí o ouvinte disse assim: eu já. E o pastor perguntou: mas você já leu a Bíblia toda? Aí o homem não, ele disse: então você nunca leu a Bíblia, você leu partes da Bíblia. Aí eu encontrei, irmãos, lá uma pesquisa, não sei se procede isso, né? Eu não tenho a fonte, que mais de 60% da liderança nunca leu a Bíblia toda. E é a nossa ferramenta, irmãos. Jesus venceu Satanás usando a palavra, dizendo está escrito. Quando nós cremos no que está escrito, nós temos autoridade para usar o que está escrito. Quando você crê no que está escrito, você não diz com dúvida: será que está escrito? Não, você apenas afirma. Porque quando Jesus falava nas sinagogas, ele falava como quem tinha autoridade. Quando você lê o Evangelho de João capítulo 12, se eu não me engano, alguns foram ali prender, e os soldados voltaram e disseram: vocês não o trouxeram? Eles disseram: eu nunca vi alguém falar com tanta autoridade. Quando você conhece a palavra de Deus, você fala com autoridade, você fala com poder.
e as coisas começam a acontecer. Você começa a viver o sobrenatural. A cura divina chega, a bênção chega, o desânimo vai embora, a frieza vai embora, a fraqueza vai embora. Você não se desanima, meu irmão? Todo dia temos motivo para nos desanimar, mas quando você olha a palavra de Deus, quantos milagres acontecem, quantas coisas Deus fez e promete que vai fazer de novo, porque Ele diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se você lê o Evangelho de Mateus, começa dizendo, e o nome do menino será Emanuel, Deus conosco. Quando você termina o Evangelho de Mateus, Jesus termina dizendo o quê? Eis que estou convosco. Para a autoridade das Escrituras na minha vida funcionar, a presença de Jesus é necessária, a presença de Cristo é necessária. Quando aquele homem creu na palavra de Jesus, ele levou o milagre. Lembra do que Jesus falou em João capítulo 6? A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Não é isso, pastor Orlando? Não é? Manda fogo. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela é linda demais. A palavra de Deus é fiel. Quando nós cremos na palavra, quando nós temos a palavra dentro do nosso coração, é maravilhoso. Por quê? Porque no Evangelho de São João, do capítulo 15, do versículo 7, a Bíblia diz: se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha para você ver que coisa linda, pastor Augusto. Glória a Deus. Olha que coisa linda que é a palavra de Deus. Por quê? Quando nós buscamos conhecimento da palavra de Deus, aí vem o adversário, o inimigo, colocando no seu ouvido: olha, você é um fracassado, você não consegue, palavras negativas, palavras de derrota. Aí você fala assim: para trás de mim, Satanás. Jesus Cristo já venceu por mim, eu sou um vencedor. Verdade. A Bíblia me garante essa vitória. Sabe por quê? Quando o pastor Augusto estava falando da identidade, pastor Augusto, eu me lembrei de um fato. Você já prestou atenção, pastor Augusto? Quando você olha, as pessoas olham assim, vê uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está andando com uma má companhia, fala: olha, aquela pessoa também, pelo jeito já está vivendo a vida errada já. Verdade. Sabe o que eu estava pensando aqui, pastor Augusto? Olha só, quando o rei Nabucodonosor, lá em Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, quando ele invadiu Israel para pegar os homens para ser escravo, pegou Daniel, pegou Ananias, Azarias e Misael, que primeira coisa que Nabucodonosor fez? Vamos trocar o nome deles. É verdade. Por quê? Para ele ser bem babilônico. Verdade. Para eles vestir a camisa da Babilônia. Trocou a identidade deles para eles fazer parte da Babilônia. O que acontece? O que o inimigo faz na vida da pessoa, pastor Augusto? Ele quer trocar a identidade. É desse jeito. Fazer que Jesus Cristo é um mentiroso. Sabe? Que a palavra de Deus não tem poder. Ele quer fazer isso. Olha, a sua vida não vai dar certo. Por quê? Porque quando ele olha para nós, pastor Augusto, o inimigo, o nosso adversário da nossa alma, quando ele olha para mim, olha para você, olha para o servo de Deus, quem que ele vê? Ele vê a imagem e a semelhança. Glória a Deus. Verdade. Então quando o inimigo olha para você, ele vê quem? Ele fala assim: eu estou vendo Deus ali, o Criador. Ele fala: eu tenho que destruir essa pessoa. Mas como você conhece a palavra de Deus, você busca a palavra de Deus, você se renova a cada dia. A palavra de Deus é gloriosa, pastor Augusto. Isso é lindo demais. Maravilha, verdade. O pastor Orlando falando isso, me lembrei de Gideão. Gideão está, capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 11, está ali malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor se apresenta e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor libera uma palavra daquilo que está vendo em Gideão. Mas o Gideão, com medo, diz: se o Senhor é conosco, o que foi feito de todas as suas maravilhas? Olha só, Deus vê em nós o potencial de vencedor, de coragem, de força. Mas Gideão, olhando para si, ele não tinha uma palavra de ânimo para ele mesmo. Mas o Deus de Israel via isso em Gideão, como vê em você, como vê em mim, como vê em nós. Porque as coisas, elas acontecem. Estou com um testemunho aqui, irmãos, eu vou ler aqui. Até junto, relacionado ao pastor Orlando, o Adriano Machado. Você conhece o Adriano Machado? Adriano Machado. Ele diz aqui assim no testemunho: a paz do Senhor Jesus, pastor Orlando. Deus usou o Senhor quando
eu pedi uma confirmação, um sinal, se era realmente para eu casar com a minha esposa. E em menos de 5 minutos o Senhor mandou uma mensagem no meu WhatsApp, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1. Tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando caindo não haverá quem o levante. Olha só, Deus confirmou através da palavra de Deus, e Deus abençoe a vida do nosso irmão Adriano. Abração para ele. Glória a Deus. Está aqui conosco também a nossa irmã Cris Maria, confeiteira. Deus abençoe, dizendo a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Zilda, Carla. Deus abençoe a todos em nome do Senhor, porque realmente, irmãos, os milagres eles acontecem quando existe fé na palavra de Deus. Como eu disse aqui, Deus tem responsabilidade com a palavra dele, não com a palavra do homem, não com a palavra do ser humano, mas com a palavra dele. Porque algumas pessoas pegam um texto de 1 Reis, quando Elias se levanta e diz, não vai chover, e a impressão que dá é que realmente Elias só levantou ali e falou. Mas quando a gente lê a Bíblia, se você correr para Tiago capítulo 5, diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou fervorosamente para que não chovesse. E eu ouvi uma frase que diz assim, só tem autoridade para se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Se você se prostra diante de Deus, você se levanta com autoridade na palavra de Deus, e você libera a palavra de Deus, e o reino espiritual se move, e as coisas terrenas também começam a se mover. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui nesse programa Vidas para Cristo, porque este é o intuito, de levar vidas para Cristo. Mas que estas vidas que estão em Cristo comecem a viver aquilo que o pastor Orlando disse de João 15:7. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, disse Jesus, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O segredo para a palavra de Deus estar atuante na nossa vida é nós também estarmos em Cristo. Não apenas estarmos dentro de um prédio, mas estarmos em Jesus, estarmos em Cristo. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Se você estiver em Cristo, você vai viver o que o Cristo da Bíblia disse, o que as Escrituras dizem. Antes de sair de casa, eu estava lendo ali um livro, Quando o Céu Invade a Terra. Quando o nosso coração, irmãos, toca o coração de Deus, as coisas começam a se mover aqui na terra, milagres começam a acontecer. Os céus, é o desejo de Deus, que os céus se manifeste aqui na terra. Mas o que acontece, irmãos? O povo de Deus tem vivido muito longe daquilo que Deus quer. Quando nós oramos, venha o teu reino, é o governo de Deus vindo para a minha vida, e eu passo a viver o que o governo de Deus diz. Quando o reino de Deus vem, eu não ando ansioso, eu não ando preocupado, dizendo o que comer, o que beber, o que vestir, como vai ser, não. Eu olho para as aves e vejo que elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quando eu olho Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o governo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Deus quer cuidar de cada um de nós, Deus quer cuidar das suas necessidades. Então lance sobre Ele a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7, lance sobre Ele, é a palavra dEle que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Lembra de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé? Pela fé Abraão, pela fé Noé, Abraão, José, Moisés, pela fé, tudo pela fé. Mas fé no que? Na onde? Fé na palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados não daquilo que se vê, porque o pastor Orlando já disse que quando Deus foi criar,
Deus usou a palavra. Comece a declarar a palavra e você vai ver os milagres acontecerem. Não é assim, pastor Orlando? É maravilha, pastor Augusto. Esse nosso irmão Adriano, pastor Augusto, foi muito interessante, que ele foi prestar um serviço na empresa a qual eu trabalho, ele é mecânico, e ele foi prestar um serviço lá, daí começou a demorar um pouco, porque a rapaziada que trabalha com a empilhadeira, ele ia fazer manutenção na empilhadeira, aí de repente ele falou, eu conversando com ele, comecei a falar de Jesus com ele e tal, ele começou a olhar para mim, e ele falou, rapaz, eu estou até sentindo algo diferente aqui. Eu falei, meu amigo, Deus, quando a gente começa a falar do nosso Deus, ele é maravilhoso. Entendeu, Vitor? É maravilhoso. Por quê? Ele começou a sentir a graça de Deus, porque ele estava falando de coisa boa, pastor Augusto. Glória a Deus. Se eu começar a falar de tristeza com você, como é que você vai ficar? Ah, fica triste. Fica triste. Mas se eu falar de coisa boa, de alegria, pastor Augusto, quando você anda com pessoas boas, você vai ser bom. Glória a Deus. Se você não dá com pessoa ruim, você vai ser pior ainda do que eles. Com certeza. Você está entendendo? Então por quê? Porque você vai ouvir coisas boas, falar de coisas boas, falar de prosperidade, falar de mudança, de transformação. E eu falando ali da palavra de Deus com ele, ele foi embora. Passou umas 2 semanas e mandou uma mensagem para mim, pastor Orlando, porque a esposa dele já é cristã, pastor Orlando, vou me batizar. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Glória a Jesus. Porque Jesus é lindo demais. Coisa boa, glória a Aí Deus. passou mais outra semana, pastor, já marquei meu casamento, vou casar. Olha que coisa mais linda. Coisa boa. Lá na empresa tem o Ricardo também, tem o Aloísio. Oh, manda para mim o link lá, mas manda mais cedo que eu quero assistir. Glória a Deus. Então você vê que as pessoas também gostam de ouvir, porque certeza, é coisas boas. com certeza, A palavra de Deus é maravilhosa, amém, maravilha, né? O nosso Deus realmente opera, né? Está aqui conosco também a irmã Carlas Martins, mandou aqui. Obrigado, Jesus, por falar comigo. Estava desanimada, mas fez reacender a minha fé. Que realmente Deus fortaleça, reacenda a fé aí do povo de Deus, que o povo de Deus seja encorajado. Tiago, capítulo, não me lembro agora, capítulo 1, se eu não me engano, que diz, não seja somente ouvintes, mas praticante. Se você ouviu a palavra de Deus hoje, como Mateus 13,18, você entendeu, o maligno não vai roubar, mas os milagres vão acontecer. Deus ele vai agir, Deus ele vai operar, Deus ele vai manifestar com poder, com graça. Deus vai Tiago capítulo 1 versículo 22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque o que contempla a si mesmo vai-se e logo se esquece de como era. Então não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra. Você ouviu a palavra, coloque em prática. A palavra está dizendo que você não deve murmurar, então não murmure, não reclame, seja grato, louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus e tenha certeza que a bênção de Deus ela tem alcançado a sua vida, tem alcançado a sua casa, tem alcançado a sua família. Então não duvide, o homem creu. Eu estava pensando e me lembrando também, pastor Orlando, de Lucas 17, os 10 leprosos. Eles também creram na palavra de Jesus. De longe eles disseram para Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus disse, vai, mostra-te ao sacerdote. A Bíblia diz que indo eles ficaram limpos. Eles não ficaram limpos imediatamente, mas eles tiveram que crer que indo é a caminhada de fé. Mas quando Jesus libera a palavra, o milagre já acontece. Então, se Deus falou com você hoje, o milagre já aconteceu. Se Deus falou com a sua casa, a bênção já alcançou a sua casa. Que Deus possa te abençoar, te dar vitória. Nós estamos partindo para o fim, né? Já são 20 horas e 51 minutos. E eu tenho crido, minha irmã, meu irmão, que o Senhor tem bênção para você. O Vitor vai arrumar aqui de novo. Se alguém quiser mandar um pedido de oração agora aqui pelo Facebook ou mesmo pelo WhatsApp, pode mandar. O WhatsApp é 0 operadora 12 988 24 8396.
né? Eu até disse para o Vitor que hoje eu ia dizer que se alguém que... Coloque aí para nós de onde você está nos vendo, a cidade, o estado que você está aí nos assistindo, até mesmo o país. Nós estamos orando por você. Se você já quiser mandar aqui o seu pedido de oração, pode mandar, e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando, né? Está conosco aqui o pastor Paulo Salles também, Deus abençoe, e eu creio que será assim uma semana de bênção, de vitória para todos nós, onde Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, não é, pastor Orlando? Maravilha, pastor, né? Eu louvo a Deus, quero louvar a Deus por tudo que nós falamos aqui, pastor Augusto, pelas Amém. Palavras maravilhosas. Eu louvo a Deus, porque Deus falou poderosamente conosco hoje, pastor. Né? Deus falou muito Deus é glorioso hoje. Deus, né? é glorioso. Deus fez algo grandioso neste lugar e está fazendo na sua vida também. Começa a declarar, usar a palavra, não palavra de negativo, palavra de maldição, não, começa a usar palavras boas, palavra de fé, sabe? Abençoar o teu filho que está dormindo, abençoar o teu filho que está saindo para estudar, para ir trabalhar. Abençoa, faça isso. Eu quero já, pastor, agradecer os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a pastora Cristiane e o pastor Patrick que nos dá essa oportunidade de estar aqui pregando. Quero fazer um convite para você também ir na igreja Pentecostal Unção Contínua, no Jardim Paraíso, na rua João de Brito, né? Altura do número 420. Número 420. Quero mandar um abraço também para o Aloísio, para o Paulo, para o Teixeira, que sempre fala comigo que vai assiste nossos programas. Depois ele tira até um print da imagem e mostra para mim na fábrica. Eu estava assistindo você. Então eu louvo a Deus pelas suas vidas. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço também para minha digníssima esposa e um beijo para ela. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Quero também já agradecer a pastora Cristiane e o pastor Patrick. É sempre uma alegria poder servir, irmãos. Que Deus possa continuar abençoando o ministério deles, abençoando a vida da Ruth, a vida da Esther também, né? A filha desse casal. Que a boa mão de Deus esteja sobre esta família. Como o pastor Orlando já deixou ali, né? O endereço da nossa congregação, ali no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí, rua João de Brito, altura do número 420. Os nossos cultos são terças e quintas e sábado às 19h30, sexta-feira às 15 horas, a tarde da bênção, e domingo 2 horário muito especial, 9 da manhã e às 19 horas. Sexta-feira, dia 3 de abril, teremos ali na nossa igreja, vai ser a conhecida Sexta-feira Santa, um grande culto, 3 horas da tarde. O desafio da cruz, onde nós estaremos ali pregando uma mensagem a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estaremos ali orando pelos enfermos, pedindo a Deus saúde e cura, porque uma das provas que Jesus Cristo está vivo hoje é que os mesmos milagres acontecem ainda hoje. A cura, a libertação, a salvação, aquelas pessoas que são dependentes químicas, Jesus Cristo libertando, transformando, e que o Senhor dê vitória. Amém? Mandamos um grande abraço para a pastora Cristiane e o pastor Patrick, um grande abraço também para minha mãe, a irmã Benedita, e para a minha esposa, irmãos, pastora Luzia, que, como eu disse, ela não veio hoje, está ali na igreja ensaiando com as irmãs. Que Deus abençoe, né? Já deve ter acabado até o ensaio. Que Deus abençoe, e um abraço para todos da igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, todos aqueles que estão vendo agora, aqueles que estarão vendo depois. Que Deus abençoe, amém? O pastor Orlando vai iniciar a oração e eu vou encerrar, e nós já estamos encerrando essa programação no dia de hoje. Oremos. Querido Deus e poderoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu te dou graças pelas bênçãos recebidas, meu Deus, da tua parte. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, pelas vitórias que o Senhor nos dá. Eu agradeço, Senhor, por cada um dos ouvintes, Pai. Que o Senhor alcance neste momento a cada ouvinte, meu Deus, a todo aquele que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor, meu Deus, comece, Senhor, a dar a cura para essa pessoa, dar a libertação para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eu abençoo cada lar, cada vida neste momento, em nome do Senhor. Querido e maravilhoso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor. Eu agradeço a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas vitórias da Tua parte, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pai querido, pedimos uma bênção especial.
Esta pessoa, Deus, com a coluna doendo, estende a mão trazendo a cura. Os braços que perderam o movimento, em nome de Jesus Cristo, que volte a se mover agora. Senhor, aonde houver um enfermo, em nome do Senhor Jesus, o alcance. Vem curando, ó Deus, o câncer, o HIV, a tuberculose. Cura agora, meu Deus, em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade. Que todo mal caia por terra no nome do Senhor Jesus. Esta pessoa que colocou a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, que o Senhor venha ali estar abençoando, Pai, trazendo milagre, trazendo a cura, trazendo a libertação. Que a porta do trabalho também se abra. Esta mãe que está orando agora pela vida dos filhos, traga libertação, meu Deus, traga restauração, Pai. Restaura o casamento, restaura as finanças, restaura em nome do Senhor Jesus Cristo, e venha assim abençoando. Que os céus, ó Deus, venha invadir a terra agora com poder, com milagres, com cura e libertação. Nós oramos para a tua glória. Que o Senhor venha estar operando sinais e prodígios dentro de cada lar, dentro de cada família. Que o Senhor venha estar manifestando com o teu poder. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que esteve conosco, cada vida que esteve aqui agora. A irmã Maria Confeiteira dizendo: eu creio na restauração da minha saúde. Creia mesmo, minha irmã, que o milagre aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a sua saúde. E você que não podia ir fazer o movimento, faça o movimento, levante-se, pule, abaixe, erga o pé, erga a perna, erga o braço. Em nome de Jesus, creia na cura e na libertação. Que Deus abençoe cada vida, que Deus te dê vitória, que Deus te dê aí um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Pastora Cristiane, Pastor Patrick, é sempre um prazer estar aqui podendo servir, e precisando, nós estamos à disposição em nome do Senhor. Igreja Unção Contínua, Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Aguardo todos vocês nesse fim de semana, e fiquem todos na paz do Senhor. Deus te abençoe.